Vamos à palavra do Senhor, nosso Deus, então. Palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 1 a 6. Cuidado com o escândalo, é o tema da mensagem dessa noite. Em Mateus, capítulo 11, verso 1 a 6. Amém? Acharam lá? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Verso 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, ensinou ou enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que vocês ouvem e veem. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Fecha seus olhos, nós vamos orar. O Senhor certamente quer falar com você nessa noite, te dar uma palavra ao coração, que vai ser fundamental para a saúde espiritual tua, para o vigor espiritual. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer nessa noite por poder estar aqui e participar de tudo que o Senhor está fazendo nesta casa de oração e através dela, meu Pai. Fala conosco nessa noite mais uma vez. Esclarece para nós, meu Pai, a tua palavra, torna ela clara, evidente, Senhor, tal qual o sol no meio-dia. Nos faz enxergar as verdades da tua palavra com facilidade nesta noite, Senhor. Revela o nosso coração, os detalhes da nossa vida que precisam ser, meu Pai, tocados pelo Senhor, que precisam ser moldados pelo Senhor. Assim nós oramos e sujeitamos-nos agora à ação do Teu Espírito e da Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Ali o João das Escrituras é João Batista. João Batista, que nós sabemos, ele foi o pregador que preparou o caminho para Jesus vir. Jesus, quando falou de João, ele falou algo que eu gostaria que ele falasse de mim. Ele disse: dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Até aí eu gostaria que Jesus falasse muito de mim. Quando ele fala isso, ele está querendo dizer o quê? Desde que o mundo é mundo, todos os homens que nasceram de mulher, de contato natural de um homem com uma mulher, nenhum desses homens é maior do que João Batista. Aí você vai tirar só 2 pessoas. Adão, que não nasceu de parto, foi criado por Deus, em imagem e semelhança do Senhor, e Jesus, que não nasceu do contato de José com Maria. De contato natural, de nascimento natural, de concepção natural, todos os homens, Abraão, Isaque, Jacó, Elias, Moisés, todos esses homens estão abaixo de João Batista. E João Batista pregou e enfrentou o Império Romano, pregando as suas mensagens, enfrentou os fariseus, os saduceus e os sacerdotes da sua época. Negou ser sacerdote, porque era filho de sacerdote e era a vez dele de ser sacerdote, e foi pregar no deserto. Abriu mão de uma vida confortável para cumprir a sua missão, para cumprir o seu propósito de vida. E ele foi pregar no deserto, ao lado do Jordão. E ele pregou e pregou, até Herodes tinha medo das pregações dele. Porém, um dia João Batista foi preso. E quando João Batista foi preso, algo aconteceu no coração dele. Nós olhamos os textos, olhamos as verdades da palavra do Senhor, mas nunca vamos conseguir sentir o que ele sentiu. Pensa, ele era o homem da hora de Deus e do momento exato na terra. Um homem que estava pregando para preparar o caminho de Jesus. E quando tudo que ele profetizou começou a acontecer, ele foi tirado do meio. E lá no cárcere,
ele começou a escutar que tudo aquilo que ele tinha pregado sobre Jesus estava acontecendo, mas ele não estava participando mais. Ele foi um instrumento de Deus para um tempo, para uma hora. E foi retirado do jogo, ou seja, foi retirado dos holofotes. Deus o colocou em outro ambiente, agora trancado. Agora você imagina um homem daquele que profetizou a vida inteira o que iria acontecer. Ele está preso e alguém chega para ele e fala assim, você não sabe o que está acontecendo. O quê? Jesus está pregando, ensinando, curando, a coisa está acontecendo, rapaz. Ele, puxa. E eu? E eu? E aí ele pega 2 discípulos dele e mandam falar com Jesus. O fato de João Batista ainda ter discípulos depois que Jesus veio, já começa a mostrar algumas coisas dele. Mas nós não vamos entrar muito nisso. Ele envia 2 discípulos para falar com Jesus. E os discípulos chegam e falam, Senhor, João Batista nos mandou aqui, fala para a gente. O Senhor mesmo é o Messias ou temos que esperar outro? É o Senhor mesmo? És tu aquele que havia de vir ou esperaremos outro? É a frase de João Batista replicada pelos discípulos dele para Jesus. A resposta de Jesus foi simples. Só fala para ele o que vocês estão ouvindo e vendo. E ele começou a mostrar uma série de ensinamentos, que a Bíblia não registra quais são ensinamentos, quais são estes ensinamentos, aqui nesse texto. Lógico que está evidenciado em todos os evangelhos, mas naquele momento Jesus começa a ensinar, e enquanto ele está ensinando, ele começa a curar pessoas e a mudar a vida de pessoas. Milagres começam a acontecer, e quando ele termina aquilo tudo, Jesus olha para os 2 discípulos de João e fala, agora vá lá e fala para eles. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. É a frase final de Jesus. Por que Jesus fala isso? Porque João Batista estava escandalizado em Jesus. A palavra escandalizar significa causar tropeço. Jesus está dizendo assim, bem-aventurado é aquele que em mim não encontra uma pedra de tropeço, ou nos meus ensinamentos não sofre ou não cai diante dos meus ensinamentos. A palavra do Senhor em 2 Pedro deixa isso muito claro, dizendo assim, por isso também as Escrituras se contêm. Eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, ela é preciosa, está falando de Jesus. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra e a pedra de esquina. Uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Jesus disse claramente aqui nesse texto quando ele está conversando com os discípulos de João, que existe uma possibilidade real de qualquer um de nós nos escandalizarmos nele. De um Jesus que hoje para nós é glorioso, é motivo de pregação, um dia se tornar uma pedra de tropeço na nossa vida e nos fazer cair. Não porque ele é ruim, mas porque algo talvez dentro do nosso coração possa se manifestar ao longo da jornada, a ponto de um dia nós olharmos para Jesus, não mais com tanto amor assim, mas como um adversário e uma pedra de tropeço. Porque existe uma dinâmica no Evangelho. O Evangelho nos chama a um relacionamento. Diga assim, o Evangelho nos chama a um relacionamento. Só para os homens. Sua mulher te contraria muito? Contraria ou não contraria? Não. Nada. Mulheres, seus maridos te contrariam? Por que mulher fala mais que homem, né? Vamos começar a separar as mulheres, fazer igual antigamente. Coloca as mulheres no outro pórtico da igreja. Quando você casa, o casamento é um convite ao relacionamento. É natural que a sua mulher ou o seu esposo, no casal, eles tenham opiniões diferentes, certo ou não? O desafio do casamento ao longo dos anos é vencer essas etapas de discordância e manter a paz e permanecer debaixo do mesmo propósito. Agora, quando a gente aceita Jesus, ou quando Jesus nos recebe no seu trono,
nós levantamos as mãos para Ele. A partir do dia que a gente faz isso, duas forças começam a trabalhar na nossa vida. Duas. Primeira, a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela começa a trabalhar em nossa vida. Mas não apenas a vontade de Deus, a ação de Deus. Essas duas forças começarão a trabalhar em nós. Quando eu creio em Jesus e torno Ele o meu Senhor, tanto a vontade de Deus quanto a ação de Deus, a vontade de Deus expressa pela palavra de Deus e a ação de Deus pelo Espírito Santo, essas duas, que eu estou chamando de força só para a gente entender o exemplo, essas duas forças começam a agir em nós, a ação de Deus pela pessoa do Espírito Santo e a vontade de Deus pelo conhecimento da palavra, elas vão trabalhar em nós. E é aqui que começa todos os motivos de tropeço em Cristo. É aqui que começa a coisa. Por quê? Porque a vontade de Deus e a ação de Deus, em alguns momentos, elas vão trabalhar contra aquilo que é a minha própria vontade. A palavra de Deus e a ação de Deus vão trabalhar e elas vão fazer algo no meu coração elas vão me trazer um desconforto. É uma inevitável perturbação da ordem já estabelecida. Quando eu venho para Jesus, eu tenho uma ordem de vida. Eu tenho pensamentos, eu tenho raciocínios que são meus. Foram carregados comigo ao longo da vida. Quando eu venho para Cristo e reconheço Ele como Senhor, a vontade dEle e a ação dEle vão trabalhar em minha vida. Para quê? Para me formar. Gênesis. A Bíblia declara que Deus formou o homem e colocou o homem no Éden. Ou seja, só é colocado no jardim de Deus o homem que Deus forma. E essa forma de Deus, ou esse formato que Deus quer que a gente atinja, vai acontecer com a vontade de Deus agindo e a ação do Espírito Santo sobre nós. E aqui, todos os males podem acontecer. Quando a Bíblia declara que a vontade de Deus e a ação de Deus veio sobre Caim, Caim se tornou um amaldiçoado sobre a terra. Deus se tornou pedra de tropeço para ele. Por quê? Ele oferece uma oferta, aquela oferta não agrada a Deus, a oferta não agrada a Deus e ele não agrada a Deus. Porque eu também não posso dar nada diferente do que eu sou. Quando Caim oferece algo que Deus não aceita, é porque algo estava errado com ele. Quando Deus o repreende, ele vai lá e mata o seu irmão. A partir do momento que essas duas forças, que a vontade de Deus e a pessoa do Espírito Santo trabalham em nós, nós temos duas decisões. Ou Cristo vai ser a pedra que vai edificar a minha vida, ou ele vai me fazer uma causa de tropeço. O que Jesus tem sido para você? Causa de tropeço ou pedra para a edificação da sua vida em nome de Jesus? É nessa dinâmica. Porque essa dinâmica tira a nossa vida do eixo. Você vai aprender de novo, a gente começa a aprender de novo, na presença de Deus. Agora eu vou construir a minha vida debaixo da vontade dEle e debaixo da ação da pessoa do Espírito Santo. Quem entendeu, diga graças a Deus. Aqui conflitos acontecem, quando Deus começa a mostrar uma vontade que não é minha. Quando Deus começa a mostrar uma vontade dEle, que está na palavra dEle, mas eu não aceito para a minha própria vida. A partir daquele momento, Cristo já não é mais tão glorioso para mim. Ele começa a se tornar uma pedra de tropeço, eu vou cair nele. Todos os homens de Deus estão fadados, ou melhor, todos os homens de Deus estão passíveis de acontecer isso. Jesus disse, o maior de todos, João Batista, caiu nisso. Se João Batista, o maior de todos, caiu nisso, quanto mais nós podemos cair nisso. Em algum momento da nossa caminhada cristã, Jesus pode passar a ser o nosso adversário, ou melhor dizendo, nós poderemos em algum momento considerá-lo nosso adversário, ao invés de considerá-lo nosso Salvador. E esse é o perigo que você corre nessa noite, e que eu também corro. Porque a palavra de Deus, ela trabalha de duas maneiras.
ela não vai revelar apenas a vontade de Deus. A palavra de Deus, ela não revela somente a vontade de Deus, ela revela o meu coração. Eu quero ler um texto para vocês, que vai deixar isso muito claro. Eu estou indo um pouco mais devagar hoje, porque eu preciso que você aprenda isso mesmo. Que não seja apenas uma ministração da palavra que você possa esquecer depois. Eu preciso que você entenda, para que você não perca a tua caminhada com Jesus. Hebreus capítulo 4, verso 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. E ela é apta, observe bem isso, para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quando a palavra de Deus começa a trabalhar na minha vida, ela não vai só mostrar o que Deus faz. Ela vai mostrar o que o meu coração é capaz de fazer que eu não conheço. E aí também entra escândalo. Quando Jesus olha para Pedro e Pedro fala para ele assim: eu vou com o Senhor até a morte. Jesus olha para ele e fala assim: ei, Pedro, você vai me negar hoje 3 vezes. Não, Senhor. Quando Pedro fala, não, eu não faria isso jamais, ele não está dizendo algo consciente no sentido assim, ou não vou fazer isso. Simplesmente nessa ótica. Não. Ele está dizendo assim, eu não sou capaz de fazer um negócio desse. Como se Jesus estivesse revelando algo tão profundo no coração dele que nem ele sabia que era capaz de fazer esse negócio. Não, Senhor, eu não. Mas Jesus olhou nele e falou, você vai. E não vai demorar. Hoje você vai fazer isso 3 vezes antes que o galo cante. A palavra de Deus também revela o nosso coração, como diz as Escrituras. Ela é viva, ela é eficaz. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções que estão encobertas no coração do homem. Esses pensamentos que a gente nem sabe que tem, que a gente acredita que não é capaz de fazer, Deus, pela palavra dele, está dizendo, você não só é capaz, como você é capaz de fazer e vai fazer. Quem aqui nunca pensou, falando assim na sua vida espiritual, agora eu não erro mais nisso, e de repente, pá! Agora, tranquilo, nessa área eu vou embora, e de repente, nem você sabia que era capaz de fazer, e fez. Algumas pessoas tiveram um escândalo em Jesus, ou encontraram em Jesus motivo de escândalo. O jovem rico é um deles. Senhor, eu tenho feito tudo que a lei manda. Quem lembra dessa história? Eu faço tudo que a lei manda, eu estou tranquilo. Então vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e me segue. Por que ele ficou triste? Porque a vontade dele colidiu frontalmente com a vontade de Jesus para ele. Já que você tem observado tantos mandamentos e você está tão seguro da sua salvação, tão seguro da sua vida, vende o que você tem, dê aos pobres e me segue. Jesus falou isso para todas as pessoas que vieram até ele? Não. Por que ele falou para aquele jovem? Jesus se encontrou com milhares de pessoas. A única pessoa que frontalmente Jesus olhou, e Jesus chamou ele para seguir ainda. Larga tudo e vem. O gadareno queria seguir, Jesus falou, não, fica aí, eu vou seguindo, você fica em Gadara pregando. Mas o jovem rico, Jesus falou, vai lá, vende tudo e venha comigo. E ele não veio. Naquele dia, aquele jovem encontrou em Jesus uma pedra de tropeço. Judas, quando trai Jesus, faz a mesma coisa. Pedro, quando nega Jesus 3 vezes, faz a mesma coisa. E João Batista também faz. Se esses homens fizeram, nós também podemos fazer. Qual é o motivo que a pessoa vai andando com Jesus, sem perceber, e de repente essa dinâmica, o confrontando, faz com que eles olhem para Jesus e vejam Jesus como uma pedra para cair? Eu apontei algumas coisas muito simples. Não calcular o custo. Diga assim, não calcular o custo. Pode me custar a vida toda. Não calcular o custo de andar com Jesus. Eu vou ler um texto com vocês. Se vocês não quiserem ler, eu acho que é até melhor vocês prestarem atenção no que eu estou falando aqui. Vocês anotem e vejam em casa. Lucas capítulo 14.
Jesus vai dizer um dos seus discursos mais emblemáticos. Ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se disse-lhe, se alguém vier até mim e não aborrecer o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos e as irmãs e ainda também aborrecer a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Quando eu não calculo o preço, o custo de seguir a Jesus, lá na frente eu vou me deparar com uma situação. A exigência, entre aspas, vai parecer ser alta demais. Por quê? Porque quando você recebe Jesus na sua vida, Ele vai querer tudo de você. Ele está dizendo aqui, ó. Se alguém vir a mim e não aborrecer seu pai, ou seja, se os meus ensinamentos não forem para você maiores do que o ensinamento do teu pai, que você não troque o meu ensinamento pelos ensinamentos do seu pai, da sua mãe, da sua mulher, dos seus filhos. Se os seus laços sanguíneos forem maiores do que os laços que você tem comigo, não me siga. Porque lá na frente você vai se escandalizar comigo. Porque o evangelho vai custar tudo para nós. Você não tem mais nada que é teu. Se você é verdadeiramente um cristão, você está usando coisas, mas nada lhe pertence mais. Nada. E ele vai continuar dizendo: qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois, ele vai continuar dizendo, qual de vocês, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem dinheiro para acabar a obra? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que vierem e olharem, começarem a escarnecer de você, ou dele. Dizendo, este homem começou a edificar, mas não teve condições de terminar. Ou qual é o rei que indo para a guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro para tomar conselho se com 10.000 pode sair ao encontro daquele que vem contra ele em 20.000 homens? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal se degenerar, com que há de salgar? Se nem presta para a terra, nem presta para monturo, lançaram fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que ele está falando aqui? 2 exemplos. Aquele que vai construir a torre, que tem que sentar para calcular o custo, para ver se ele tem dinheiro para começar e terminar, para que os outros não escarneçam dele. O rei que tem 10.000 homens, sentar-se com outros conselheiros para ver se com 10.000 que ele tem, ele vai conseguir vencer a guerra contra um homem que tem 20.000. E constatando isso, ele manda oficiais para pedir paz em vez de guerrear, que 10.000 contra 20.000 não tem como. E ele vai dizer no final, para que serve o sal se ele se degenerar, perder a capacidade de salgar? Começou sendo sal, terminou não sendo sal. Jesus diz, não presta para nada, nem para ser jogado fora. Quando eu não calculo o preço do discipulado, de servir a Jesus, que começa com negar qualquer laço de sangue que me interrompa no servir a Cristo. Negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e segui-lo. Ou seja, a vontade dele sempre vai prevalecer contra a minha. E eu não vou me ofender por isso. É o custo. Ele disse, negue-se a si mesmo, tome-se a cruz e depois me siga. Quando eu estou consciente do custo do discipulado, o que vai custar andar com Jesus? A vontade dele não me escandaliza. Não vai me escandalizar, porque eu sei que vai custar tudo. Diga assim, seguir a Cristo me custará tudo. Só para você dar uma relaxada, tem gente que está tenso. Olha para quem está perto de você e pergunta para ele, você sabia disso, irmão? Ih, pastor, sabia não. Estou te contando hoje. Vai custar tudo.
Outro erro que as pessoas cometem e faz com que elas se escandalizem de Cristo: não se examinam a si mesmas. Será que em meu coração, hoje, último culto de março de 2019, eu não estou em confronto com a vontade de Deus em alguma área da minha vida? Examine-se o homem a si mesmo. Tem que ser feito sempre antes de comer do pão e beber do cálice. Será que Jesus e a sua vontade não se tornaram meus adversários? Eu estou resistindo a eles em certas áreas. A falta de exame próprio faz com que as pessoas caiam. E a permissão, entre aspas, quando eu falo permissão, permitir Deus examinar você. Que é um texto lindo do Salmo 139, que eu gostaria de ler alguns versículos com vocês. Ó Senhor, Tu me sondaste e me conhecestes. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Reconhecimento de Davi, do salmista, dizendo assim: Senhor, nada eu posso esconder de Ti. Mostra para mim o meu coração. Aquilo que eu não consigo enxergar, que a sua vontade me revele para que eu seja sujeito à sua ação em todo o tempo da minha vida. O risco de nós nos escandalizarmos com Jesus é maior do que o risco de cairmos em apostasia. Porque escandalizar-se em Jesus é encontrar nos ensinamentos dele e na ação dele um motivo para cair, de tornar-nos inimigos dele. Como é que você quer chegar no final de 2019? Jesus construindo a sua vida ou você derrubado por Jesus? É uma escolha. Cristianismo não é um plano de final de semana, nem uma pregação bonita na igreja. Cristianismo é uma vida rendida ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, todos os dias. Aqui, aqui e aqui. No que eu penso, no que eu sinto e no que eu faço, tudo está sujeito à vontade dele. Fora isso, pastor, mas eu não sou assim. Eu gosto da igreja, eu gosto da pregação, mas eu não. Tem pontos da Bíblia que eu não concordo, eu não quero saber, eu não gosto de certas coisas que a palavra de Deus me mostra. Eu resisto a isso. Então você pode ser um simpatizante do Evangelho, tem parte do Evangelho que você gosta, mas um verdadeiro nascido de novo você ainda não é. Qual é a característica do verdadeiro nascido de novo? A vontade de Deus e a ação de Deus reina sobre toda a minha vida. Em todo o tempo que eu estou vivo nessa terra, Deus é quem manda na minha vida, na minha casa, nos meus negócios, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos e em tudo aquilo que eu fizer. Isso é cristianismo. E o resto? Simpatia pelo Evangelho. Gosta da ética, da moral e dos bons costumes. Agora, se Jesus precisasse pregar ética, moral e bons costumes apenas, se Jesus fosse um bom professor de ética, ele não precisava morrer na cruz. Jesus não veio para te ensinar ética cristã. Ele veio para salvar a nossa alma, para transformar a nossa vida. E o Evangelho não é um tratado de ética, é o poder de Deus para a transformação do homem. Qual a transformação? Através da vontade. Como acontece? Através da vontade e da ação de Deus na minha vida. Feche os seus olhos, eu estou encerrando a pregação agora. João Batista. Um homem com tantas capacidades, tantas potencialidades, melhor do que todos nós. Mas infelizmente, lá no cárcere, talvez no coração dele ele dissesse: não é justo. Eu paguei o preço para que tudo isso viesse a acontecer. Se para ele ressuscitar mortos é fácil, por que ele não me tira da prisão? Não é justo eu servir o Senhor e fazer tudo o que eu faço e não receber aquilo que eu estou querendo agora. Isso é escândalo nele. E agora eu quero aplicar em situações da nossa vida, já fechando mesmo. Mas eu estou buscando tanto a Deus, porque a minha cura demora para chegar. Ele deveria ter me curado já. Se ele curou o outro naquele culto, se a pessoa contou o testemunho, por que não me curou ainda? Ele, por tudo que eu fiz por ele, ele deveria ter me curado. Se escandalizou nele.
Poxa, mas tantas pessoas que prosperaram, tantas pessoas que avançaram nesse ano, e eu ainda não avancei. Ele deveria ter feito isso comigo. Jesus deveria ter operado nessa área da minha vida, por tudo que eu já tenho feito por Ele. É injusto eu estar nessa condição, e Ele não fazer nada por mim. Tropeçou nele. É injusto Deus levantar o fulano, ciclano, beltrano para fazer obras na casa do Senhor, para alcançar posições no reino, na casa do Senhor. E eu que estou aqui há mais tempo, tenho tantos talentos, ainda não fui chamado para fazer algo. É injusto, tropeçou nele. Mas eu tenho mais talento que o outro, porque o outro está sendo mais usado por Deus do que eu. Porque o líder, o pastor, porque chamaram o líder do grupo missionário, chamou ele para fazer o que eu poderia fazer melhor. Escandalizou-se nele. Cuidado. Desde mim e qualquer pessoa nesse lugar pode se escandalizar de Jesus. E ele declarou na sua palavra: mais do que feliz é aquele que não encontra em mim motivo para tropeçar. Que Deus abençoe a igreja do Evangelho Quadrangular Jardim Virgínia. E que Jesus não seja a tua pedra de tropeço, a tua ruína, a tua falência. Mas que Jesus seja o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Aquele que era, que é e que há de vir. O Deus todo-poderoso em nosso meio. O Emanuel, o Deus conosco. O socorro bem presente na hora da tribulação e da angústia. O Deus que ouve as nossas orações, aquele que sara as nossas feridas, aquele que nos batiza no Espírito Santo, aquele que cura as nossas dores, é aquele que chora conosco e que um dia enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Que Jesus nunca deixe de ser glorioso para você, meu irmão. Eu quero chamar o pessoal do louvor. Nós pedimos ontem, para ministrar um louvor. Nós já estamos encerrando o culto. Por isso eu peço que você permaneça onde você está por mais um tempinho. Os irmãos do louvor vão entoar um louvor agora, daqueles que eles estavam ensaiando, que eu falei com eles ontem. E eu quero que você reflita na sua vida. Pastor, eu amo a igreja, mas quando o Senhor fala de dízimo e oferta, me dá uma raiva. Tropeçou nele. Pastor, eu amo a igreja, mas quando fala de missões eu não gosto. Tropeçou nele. Eu sirvo Jesus, mas esse negócio de amar minha mulher, você não conhece a minha mulher. O que Jesus está me pedindo é difícil demais. Tropeçou nele. Em nome de Jesus, que quando a trombeta do Senhor soar, eu e você estejamos de pé, diante do trono da graça. E Jesus olha para nós e fala: você é bem-aventurado, porque em mim você não arranjou nenhum motivo para tropeçar na vida. Ouça esse louvor e coloque a sua vida debaixo da mão do Deus Todo-Poderoso. Que homem se tornou, os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, um jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que veio em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter o sangue derramado foi, e ao terceiro dia ressuscitou. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa hora. Fica de pé. Há resistência dentro do seu coração. Destrua com resistência agora em nome de Jesus. E deixa o Rei da Glória reinar sobre a sua vida, sobre o seu coração. Deixa o Rei da Glória tocar em você.
você. Deixa o Rei da Glória exercer poder sobre a sua vida. Renda-se a Ele. Renda-se à graça de Jesus Cristo, e que tudo na sua vida reflita a glória desse Deus maravilhoso. Enquanto estivermos em rebelião contra Deus, enquanto áreas da nossa vida estiverem em rebelião, as trevas ainda reinarão. Toda a área da sua vida que está em desordem é porque Deus não reina sobre ela. Toda a área da sua vida onde há caos é porque Deus não reina sobre ela. Deixa Deus reinar sobre você, sobre a sua casa, sobre os teus sentimentos, sobre as suas emoções. Sonda o teu coração, examina você mesmo. E se você não consegue examinar-se ainda, peça a Deus que examine e mostre para você áreas de conflito entre você e Ele, para que o teu coração seja totalmente rendido ao Senhor, para que Deus te abençoe em todas as áreas da tua vida, para que o Senhor te coloque numa posição de bênção nessa terra. Você pode orar ao Senhor comigo agora, em nome de Jesus. Eu quero que você ore ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós ouvimos a Tua palavra nessa hora, Senhor. A Tua palavra foi exposta para nós. Nós aprendemos, meu Pai, hoje, que qualquer pessoa dessa casa pode cair em tropeço no Senhor. E eu não quero chegar na minha velhice, olhar para trás e ver que fui rebelde ao Senhor durante a minha vida. Nem essa igreja deseja isso, meu Pai. O que eu te peço agora, em nome de Jesus, é que o Senhor abra o nosso coração para nós, que o Senhor revele intenções que nem nós mesmos sabíamos que somos capazes de fazer. Revela o nosso coração e tomaremos as providências adequadas, meu Pai, para extirpar de nosso coração tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo que não provém da sua graça. Meu Deus, em nome de Jesus, nós colocamos o nosso coração nas Tuas mãos e pedimos a Tua bênção, a Tua graça sobre nós, meu Pai. De maneira alguma queremos que o Senhor um dia se torne algo depreciado para nós, algo tosco para nós, ou algo que foi mentira na nossa vida. Pelo contrário, nós queremos crescer em graça, em conhecimento, e daqui anos e anos estarmos muito mais firmes na Tua presença, muito mais firmes nas Tuas mãos, muito mais frutíferos, meu Pai, diante do Teu altar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louve ao Senhor, exalte ao Senhor em nome de Jesus. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. Cante ao Senhor esse último louvor da noite. O Teu toque abre os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os meus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Isso que o Senhor é para nós, a nossa fonte, a nossa colheita. Alguém concorda com isso? Vai dar glória a Deus nessa hora. Agora eu quero fazer a última oração da noite. Nós estamos saindo de março e entrando em abril, e eu declaro pela palavra de Deus sobre você, em nome de Jesus, vai ser o melhor mês da tua vida até agora. Vai ser um mês de grandes oportunidades para você, um mês de crescimento espiritual, um mês que você vai conhecer a Deus como você nunca conheceu antes, vai entender a palavra como nunca entendeu antes, que Deus vai abençoar a tua casa, o teu lar, a tua família. Não vai haver discórdias, não vai haver divórcios, não vai haver contendas, vai haver a prosperidade, graça do Senhor, mover do Espírito Santo sobre você, sobre a sua casa, sobre seus negócios. Eu quero que você, juntamente comigo agora, ore pelo
seu mês de abril. Coloque a tua palavra de oração sobre esse mês de abril. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez em março, mas sabemos que há mais de Deus em abril para nós, Senhor. Venha em nome de Jesus, venha então, meu Pai, e manifesta a sua graça sobre esse mês. Que seja um mês de alegria, de avivamento, de poder, meu Pai. Tira de nós todo o ranço do velho e põe mais do teu Espírito em nossa vida. Batiza crentes do Espírito Santo. Dá dons, meu Pai, para esta igreja. Fortalece o teu povo, meu Pai, nas missões, na oração, no jejum, na graça do Senhor, na palavra do Senhor. Que ninguém resista ao seu mover. Que seja um mês de salvação, de cura de vida, de libertação, de mudança de vida. Em nome de Jesus eu declaro sobre a tua casa: a doença não prevalecerá sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, que a bênção do Senhor te acompanhe, que a misericórdia e a bondade de Deus siga você todos os dias do mês de abril, e que você seja feliz e abundante na presença do Senhor. Que as tuas mãos se encham do fruto do teu trabalho, do resultado da tua esperança. Que você se mova no mundo espiritual e que a tua fé cresça para a glória do nome do Senhor. Que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e sempre. E que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, paz, eu abençoo a todos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor, aplauda Ele, glorifica o nome dEle, em nome de Jesus.